Olá, sejam todos muito bem-vindos à Anajus.u, o canal interativo da Anajus. Eu me chamo Thaís Guimarães, sou eu que vou estar aqui conduzindo esse segundo vídeo sobre o assunto Proposta de Emenda Constitucional número 32 de 2020. Eu começo o nosso vídeo levantando o questionamento a respeito da questão salarial dos servidores públicos que já encontram-se empossados no cargo público. No que diz respeito à investidura no serviço público, não é possível vislumbrar grandes expectativas com relação ao salário de ingresso dos novos funcionários públicos e, nesse sentido, os funcionários já devidamente empossados não serão diretamente afetados. Só que a gente precisa entender que a PEC 32 de 2020 é um novo paradigma e, nesse sentido, questões como reajuste salarial podem sim afetar esses funcionários já devidamente empossados. Nesse ponto, caso fosse implementada a PEC número 32 de 2020, certamente deflagraria efeitos limitadores que afetariam o futuro do cenário remuneratório, caso em que seria instrumento de congelamento salarial, o que importa em sérios prejuízos aos novos e antigos servidores públicos. No tocante à estabilidade dos servidores estáveis, a PEC número 32 de 2029, ela diz o seguinte: com vistas à garantia de eficiência da gestão pública, os servidores estáveis ocupantes de cargo típico de Estado só poderão perder o cargo público em virtude de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, mediante processo administrativo assegurado ao servidor ampla defesa ou mediante avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, assegurada ampla defesa. Mesmos critérios serão aplicados aos servidores que já adquiriram estabilidade no serviço público. A gestão de desempenho e as condições de perda dos demais vínculos e cargos públicos serão estabelecidos em lei. Reservar a regulamentação desses termos para a lei implica desconstitucionalizar a matéria e conferir maior autonomia ao legislador. A atual redação do artigo 41 da Constituição Federal de 1988, no parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3, dispõe sobre as hipóteses de perda do cargo do servidor público. Eu vou dar uma lidinha aqui para a gente entender melhor. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1º. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, e inciso 3º, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. É flagrante o empenhamento da proposta em ampliar as condições para a perda do cargo público, uma vez que ela acrescenta ao inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição Federal, a possibilidade de perda do cargo em razão de uma decisão proferida por órgão judicial colegiado, violando, a exemplo, o princípio da ampla defesa, uma vez que dessa decisão é cabível recurso. No que tange à gestão de desempenho e as condições de perda dos demais vínculos e cargos públicos, a PEC número 32 de 2020 incluiu no texto constitucional o termo na forma da lei, o que implica em dizer que a matéria passaria a ser regulamentada por lei ordinária e não mais por lei complementar. Desse modo, a manutenção do serviço público é, sim, uma preocupação tangível para além dos novos servidores. Com relação à extinção de cargos, da análise da PEC número 32 de 2020, se observa uma indubitável manobra do Poder Executivo de travestir a real intenção por trás do discurso de dotar a administração pública de mecanismos de gestões mais modernos e flexíveis, para, com isso, promover a modificação do texto constitucional no sentido de possibilitar, por exemplo, que o presidente da República possa, mediante decreto, extinguir cargos de ministro de Estado, cargos comissionados, cargos de liderança e assessoramento e funções, ocupados ou vagos. É certo que as consequências das alterações perpetradas pela proposta de emenda à Constituição não estariam adstritas apenas aos novos servidores públicos, mas a toda a classe. Esse foi o nosso segundo vídeo sobre o assunto Proposta de Emenda à Constituição número 32 de 2020. Espero que todos vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu passo então a falar sobre a carreira do servidor público e também sobre a tramitação da proposta de emenda à Constituição número 32 de 2020. A gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau, tchau!